Fala pessoal, hoje a gente vai fazer uma introdução ao Texture Packer, esse software que faz criação de sprite sheets e otimização de gráficos para jogos. Beleza? Antes da gente navegar aqui na página oficial do Texture Packer, eu quero dar uma introduçãozinha do porquê a gente criar um sprite sheet e para quem que serviria essa ferramenta, tá? Em vídeos anteriores eu falei sobre como fazer animação com uma sequência de imagens e como fazer animação com sprite sheets, tá? Mas qual que é a importância da gente usar um sprite sheet, tá? Deixa eu retornar aqui na nossa sequência de imagens que a gente usou lá nas nossas aulas anteriores, que é esse personagem aqui, tá? Deixa eu abrir ele aqui para vocês, para quem não viu. A gente estava trabalhando com esse personagem. Aqui é uma sequência de imagens, tá? Então eu tenho 6 imagens que representam um personagem andando. Eu tenho também aqui a versão dele em sprite sheets, que na verdade é uma única imagem com o mesmo personagem que representa uma caminhada. A gente sempre tem que preferir esse tipo de arquivo de sprite sheet porque isso vai otimizar o nosso desenvolvimento de games lá na Unity ou em qualquer outra engine. Por quê? É muito mais leve a gente subir uma única imagem do que a gente subir 6. Então a gente sempre vai estar otimizando os nossos jogos se a gente estiver usando um sprite sheet, tá? Mas só que assim, a gente tem um problema. Nem todos os softwares de animação têm um plugin que tem link direto com a Unity ou que disponibilizam pra gente a criação de um sprite sheet como esse, tá? Por exemplo, eu tenho aqui o Morro Pro, tá? Que é um software de animação profissional. Então assim, se eu dar um play aqui para vocês verem essa animação desse personagem, né? Default aqui do Morro. Se eu, por exemplo, finalizei essa animação e quero fazer com que esse personagem esteja no meu jogo, eu não posso simplesmente vir aqui em File, Export Animation. Eu tenho a opção de vídeo, eu tenho a opção de GIF, de SVG e tenho uma opção de sequência de imagens. Então assim, eu não posso simplesmente exportar em sequências de imagens, jogar no Unity e fazer uma animação a partir disso. Na verdade até posso, mas só que eu vou estar carregando a nossa memória do nosso jogo de forma desnecessária. É possível a gente otimizar isso e fazer com que a gente alcance uma performance melhor, né? FPS melhores, ou tamanhos de pacotes mesmo menores do jogo, né? Nossos executáveis serão menores porque a gente vai ter menos arquivos, menos espaço em disco, tá? Então assim, para esse fluxo aqui, para quem trabalha dessa forma, usando ferramentas como Morro, ou Procreate, ou Photoshop, Krita, que faz essa animação, pode ser frame by frame, ou usando Bones, né? Que vai servir o Texture Packer. Então assim, a gente finaliza a nossa animação, exporta como sequência de imagens em alta resolução, tá? Vale dizer isso. Então assim, esse carinha aqui tá em HD, então às vezes a gente nem quer usar essa resolução aqui tão alta no nosso jogo, né, na nossa animação, mas a gente poderia exportar, tá, em alta resolução, importar aqui para dentro do Texture Packer, tá? Para dentro desse carinha aqui. Ele faria a otimização, né, para os nossos dispositivos e também faria a criação do nosso sprite sheet para que ele seja mais otimizado possível. Agora falando do Texture Packer, ele tem algumas features, né, que não é simplesmente criar um sprite sheet, né? Ele tem formas de criar sprite sheets. Então assim, ele pode criar sprite sheets de forma de grid, né, que seriam colunas e linhas de forma igualitária. Ele tem uma forma básica, onde ele meio que faria uma formazinha de Lego, né? Onde ele colocaria os retângulos de forma mais otimizadas ali, mesmo que estejam de forma desordenada. Isso é importante, né? Porque assim, por mais que ele coloque de forma desordenada, ele saberia, lá no Unity, por exemplo, colocar cada imagem em sequência de forma correta, né? Então, a gente ensinaria para ele qual que é a forma correta e o Unity já entenderia. Então ele tem a forma de polígonos, isso é bem legal. Outra coisa interessante que, por exemplo, nessa minha forma aqui que eu mostrei em vídeos anteriores, esse sprite sheet, aqui a gente não consegue perceber, mas essa imagem aqui tem muita transparência do lado, tá?
Então, não é só essa imagem aqui, né, que está aqui dentro sendo mostrado. Tem muita coisa aqui, muita informação aqui ao redor desse personagem. Então, o Texture Packer, ele consegue dar um trimming, né, um crop em transparência. Então, ele só realmente exportaria o que é a imagem. Então, ele conseguiria ter ainda mais performance do que simplesmente um sprite sheet comum. Esse alias detection também é uma coisa bem legal que o Texture Packer tem. Se ele perceber que existe uma imagem igual a outra, ele remove uma imagem, mas só que na hora que a sua animação rodar, ele vai saber em que posição aquela imagem duplicada estava e vai reproduzir pra gente de novo. Isso é bem legal, então também envolve performance. Tá? Ele tem várias coisas aqui interessantes, tá? Eu tô só falando aqui por cima as que eu mais acho interessante. Outra coisa interessante aqui também é esses Smart Folders. Então, assim, a gente pode criar, a gente clica num botãozinho, fala para ele qual que é a nossa pasta aqui onde a gente vai trabalhar. Por exemplo, eu tenho essa pastinha aqui de sequência de imagens, né, do personagem caminhando. Eu poderia falar pro Texture Packer que essa pastinha aqui é onde eu estou trabalhando, tá? Então eu faria todo o meu export, né, toda a minha parametrização para um sprite sheet, né, exportaria. Então, se por exemplo eu estou trabalhando no Photoshop, eu preciso mudar a cor do cabelo desse personagem para azul, eu mudaria lá no Photoshop, jogaria aqui, né, substituiria, e o Texture Packer já veria nessa atualização e já regeraria um novo pacote para mim. Isso é bem legal. Deixa eu ver o que tem mais de legal aqui que eu posso falar para você. Suporte a Multiple Screen Resolution, né? Isso daqui é bem legal. Então, assim, ele consegue otimizar para diferentes dispositivos. Então, para mobile, para tablet, para computador, para console. Então, ele consegue fazer um resize, né, da nossa imagem de forma mais otimizada possível. E os hardwares de compressão, né? Tem vários. Então, assim, quando a gente fala sobre otimização, é algo muito importante. Ele também já trabalha, né, com 9 Scale Sprites, que é a gente dividir a nossa imagenzinha em 9 pedaços, né? Então a gente consegue, porque por exemplo aqui a gente está falando sobre otimização, né, reduzindo a imagem. Aqui nesse 9 Scale a gente está falando de ampliação de imagem, né? Então a gente consegue meio que usar essa técnica para a gente ampliar a imagem sem perder resolução. A gente também consegue editar, né, o ponto pivô. Então, se você já tem um sprite sheet, mas só que a sua animação está meio, digamos assim, fora de posição, então ela está um pouquinho para frente ou um pouquinho para trás, está meio bugada, a gente consegue editar em tempo real, né, vendo a animação, editar o ponto pivô de cada sequência de imagens para que a gente deixe ela bem bonitinha ali, bem ajustadinha. Geralmente quando você está fazendo uma animação aqui a partir de um software, né, de animação profissional, geralmente ele já vai estar bem alinhado e na hora que você exportar em sequência de imagens, meio que o ponto pivô sempre vai ser o centro, né? Então você nunca vai ter esses tipos de erro. Mas às vezes você acaba baixando, né, um sprite da internet e às vezes ele não tá legal e você precisa desse ajuste. O Texture Packer ajuda a gente, tá? Ele consegue fazer umas coisinhas legais, né? Tirar esses flicker, né? Que é entre os tiles das sprites, né? Às vezes você tem um sprite, sei lá, de plataforma, então você tem do lado esquerdo, do lado direito, na hora que você gruda, ele fica com essa linha, né, meio cinza, ele consegue remover, né, ele consegue otimizar, deixar a imagem bem bonitinha pra gente não precisar disso. O que mais? O Animation Preview, né, que a gente consegue trabalhar nos pivôs, né, e conseguir ver a animação em tempo real. E se você já tiver um sprite sheet e quiser transformar numa sequência de imagens para depois importar no Texture Packer para ter todos esses ganhos, você consegue, tá? Então você tem uma aba só de Sprite Sheeter Splitter, né, para você quebrar ele em sequência de imagens e depois reimportar aqui. É importante dizer também, né, que a gente não precisa trabalhar diretamente com uma engine, tá? A gente não precisa trabalhar com o Godot, né, ou a Unity. A gente pode somente gerar um Sprite Sheet e trabalhar em alguma outra ferramenta que não tenha, tá, um plugin aqui do Texture Packer. Ele tem, tá, muitas game engines aqui, tá, que ele se integra. A gente tem aqui algumas abinhas de documentação, tutoriais. Aqui em tutoriais, ó, a gente vê todos os plugins onde ele consegue fazer uma exportação
inclusive aqui nossa Game Engine, né, que a gente está trabalhando por enquanto, que é a Unity, e a gente consegue também ter a documentação aqui do nosso lado, tá? Uma coisa que é importante dizer, que essa ferramenta em específica, ela não é gratuita, tá? Ela é uma ferramenta paga. Então, assim, para quem é desenvolvedor indie, tem 50% de desconto, tá? Da data que eu tô gravando aqui, que é o dia 9/8, né? Ele tá com desconto que vai esperar em 3 dias. Então, assim, ele tá por R$219, tá? Esse não é o valor original. O valor original dele é 440, alguma coisa. Na verdade, tá com desconto até um pouquinho maior de 50%. Eu, pelo menos, quando eu vi a primeira vez, estava 500 e pouco. Eles devem ter abaixado aqui um pouquinho mais, né? Então, assim, avaliem, tá? Baixem a versão gratuita, vê se vale a pena para vocês, se funciona no Workspace, tá? No Workspace não, no Workflow de vocês, né? No fluxo de trabalho de vocês, se vocês usarem ferramentas como Toon Harmony, ou Morro Pro, Procreate, Krita, às vezes é legal. Vale também falar aqui que o Morro e o Toon, eles têm meio que um plugin de exportação que dá direto para o Unity, tá? Por exemplo, o Morro, a gente consegue exportar, deixa eu ver se eu consigo ver aqui, em FBX, que na verdade ele vai transformar essa animação em 2D para uma animação 3D, né? Na verdade vai continuar plano, mas só que o Unity vai entender como 3D. Eles falam que isso é integração, né, para Game Engine, mas assim, não é tão legal, tá? Porque a gente não consegue usar todas as ferramentas aqui do Morro para exportar para FBX, então não é tão legal. O Toon é a mesma coisa, ele tem um plugin para exportação para o Unity, mas usando essa exportação para o Unity você não pode usar todas as ferramentas que eles disponibilizam, então também não é tão legal. Minha dica, usem sequências de imagens, né? Se vocês estão usando essas ferramentas, exporte como sequência de imagens e use o Texture Packer, tá? Para fazer isso. E agora, ó, eu não comprei, tá? Eu vou aqui só demonstrar a versão free. Então, eu só baixei, tá? Eu vim aqui em Downloads, baixei a versão gratuita do Texture Packer para Windows. Eu vou usar a versão free, eu não comprei por enquanto, porque no meu workflow, né, no meu fluxo de trabalho, eu não uso essas ferramentas, eu uso o Spine Pro. E o Spine Pro, ele já tem um plugin que é muito, muito bom para Unity. Então eu consigo exportar do Spine Pro para o Unity de forma meio que nativa, né? Então é um fluxo de trabalho para mim que é muito fluido e funciona muito bem. E em vídeos futuros eu vou trazer eles aqui para vocês no canal, tá? Mas voltando pro Texture Packer. Cara, é muito, muito simples de usar, tá? Aqui dentro, ó, aqui nessa abinha direita, a gente tem os frameworks que ele consegue exportar, tá? Então a gente pode escolher Unity, Phaser, tem todos aqui, né? O EasyJS. Então, se a sua Game Engine estiver aqui, ó, vocês vão encontrar ela aqui, tá? Ou você pode exportar simplesmente um sprite sheet, né, sem data file. No caso, eu vou colocar aqui como Unity, mesmo não tendo a versão Pro, isso é importante dizer, tá? Essa exportação para o Unity, ela só funciona completamente para quem tem a versão paga comprada, tá? Mas aqui dá para demonstrar. Vou fechar aqui. E é muito simples, a gente coloca aqui a nossa sequência de imagens, tá? Então eu já tenho aqui, ó, que a gente usou em aulas passadas. Clico, seguro e arrasto e solto para cá. E automaticamente, ó, o default dele já deixa pra gente do jeito que a gente precisa, tá? Então, o algoritmo básico, né, que nem eu tinha falado anteriormente, tem o básico, tem o grid, o polygon, o tree mode, né, o polygon aqui, ó, se eu não coloco em none, ó, ele deixa basicamente a imagem do jeito que tá, ele só gera um sprite sheet baseado na imagem, mas vocês estão vendo que tem muita transparência do lado? Isso pra gente não é legal. Então é legal a gente diminuir o peso dela. Então em Tree Mode, a gente pode colocar em Polygon, ó, ele já reduz muito o tamanho da imagem, deixa ainda mais performático, tá?
E é basicamente isso, tá? Que a gente precisa fazer para deixar as nossas imagens mais otimizadas. Tem outras coisas interessantes aqui, ó. Se eu, por exemplo, dar 2 cliques em uma imagem, eu consigo alterar o ponto pivô, tá? Se eu precisar, se a minha animação estiver bugada, ó, eu consigo ir ajustando o ponto pivô, né? Do jeito que eu falei. Aciona aqui o Preview Animations, né? Deixo aqui no meu FPS que eu preciso, ó, e conforme eu for mexer no meu ponto pivô, ó, de forma independente em cada imagem, ele já vai alterando aqui, ó. Ele tá todo bugado porque eu tô mexendo de forma aleatória os pontos pivôs, tá? Mas, por exemplo, se você mexeu e quer voltar pro normal, ó, eu posso colocar aqui em Center o ponto pivô de todo mundo, ó, e agora a minha animação tá certinha. Posso mudar aqui o plano de fundo, né? Então posso fazer algumas coisinhas aqui. Então posso deixar do lado e ir ajustando meu ponto pivô para deixar a minha animação certinha para depois eu exportar. Aqui a gente tem um split sheet, né? Que se a gente já tiver um sprite sheet e quiser otimizar, a gente pode fazer, tá? Então, por exemplo, se eu clicar aqui em Open Sprite Sheet, eu posso vir aqui no meu sprite sheet que eu já tinha criado, ó. Então eu consigo quebrar, eu consigo recortar, ele vai transformar numa sequência de imagens e depois eu reimporto aqui para mim trabalhar e ter todas essas vantagens aqui. Vou fechar, tá? Eu não preciso disso. Aqui em cima, em Sprite Settings, é basicamente isso daqui que eu fiz, tá? Então se eu clicar aqui, ó, ele vai entrar aqui pra gente poder fazer essa animação aqui, essa mudança de pivô. Outra coisa importante é, por exemplo, se você mexeu aqui, ó, se você gerou uma animação em alta resolução, 4K, 2K, Full HD e importar aqui para dentro do Texture Packer, provavelmente ele não vai caber dentro de um sprite sheet. Isso por duas razões. Ou porque o seu max size está muito pequeno, tá? Que você pode mudar aqui o tamanho máximo que a sua folha de sprite pode ter. Então a gente pode colocar aqui em 4096. E aqui é uma coisa legal que ele já coloca aqui, ó. O máximo de tamanho de textura para dispositivos móveis não deve exceder 2048. Então assim, se o alvo, né, do seu game for dispositivos móveis, né, iOS, Android, é interessante que o max size continue em 2048, tá? Mas se você deixar em 2048 e sua imagem estiver extrapolando aqui o sprite sheet que ele criou, a gente pode vir aqui, ó, em Sprite Settings e mudar a escala dele. Então eu posso ir diminuindo, tá, o tamanho da escala desse carinha aqui. Eu não vou alterar porque minha imagem já é bem pequena, mas a gente tem essa opção também. Ou diminuir o tamanho da imagem aqui, da escala, ou a gente pode vir aqui e aumentar o tamanho do sprite. A gente tem essa outra opção. A gente aqui, ó, também, ó, nesse botãozinho embaixo tem configurações avançadas. Como eu não uso muito o Texture Pro, então eu não tenho muito conhecimento sobre tudo, tá? Mas tem coisas interessantes aqui, ó, como por exemplo a gente mexer nas variações de escala, né? Então a gente poder configurar como que isso aqui vai ser escalado para outros dispositivos, tanto para cima quanto para baixo. Se a gente vai precisar colocar borda entre as imagens, se a gente vai precisar extrudar e tudo mais. Mas lembrando, tá, galera, por mais que eu não esteja falando sobre todos esses menus aqui no site oficial deles, tá, tem a documentação, tem tutoriais, tá? Se a gente colocar aqui em tutoriais, a gente consegue fazer, por exemplo, tutoriais só pro Unity. Então, ó, por exemplo, eles vão fazer tutoriais bonitinhos, então como otimizar. A gente clica aqui, eles vão ensinar o porquê, tá? De cada coisa, é bem interessante. E é isso. Se eu voltar aqui em Basic Settings, aqui tem o ADD Smart Folder, né? Que a gente pode adicionar um Smart Folder para a gente ficar sempre vendo se há alguma atualização. Então eu poderia usar esse cara aqui como Smart Folder, né? Como nossa pastinha do personagem caminhando. Deixa eu colocar aqui em cancelar. Posso adicionar sprite, remover sprites, salvar o projeto, tá? Que é bem importante. A gente pode salvar esse projeto nessa configuração. A gente mexeu em tudo, fez tudo, a gente salva esse projetinho como qualquer outro software, tá? Temos links diretos lá para os tutoriais. E aqui embaixo a gente tem uma tarja vermelha bem gigante falando, ó, por favor,
ative a versão, né, Pro para usar o Unity Texture 2D Sprite Sheet Exporter, tá? Basicamente ele está falando, cara, compra para você usar esse framework aqui, o Unity, na exportação para o Unity, você precisa da versão paga. Mas mesmo assim, a gente consegue exportar para o Unity, mas só que ele vai fazer uma coisinha bem interessante aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó, aonde a gente vai exportar o arquivo de dados, tá? Então, assim, o arquivo do nosso framework. E aqui é onde a gente vai exportar a nossa textura, né? Nosso PNG da nossa imagem em si. Então, assim, esse data file vai ser referente ao que está aqui em cima. Então, é o arquivo que o Unity vai entender. E aqui embaixo, em texture file, vai ser a imagem em si, né? Então, assim, pro Unity entender as configurações do pivot point e tudo mais, o polígono aqui, então é nesse arquivo do data. Para ele entender a imagem, é nesse texture file. Então aqui, ó, eu vou selecionar a minha pastinha de animação, tá? Eu vou colocar aqui como texture, né? Só texture tá bom. Não, texture não, aqui é o data, né? Desculpa. Eu vou colocar aqui como data. E aqui eu vou colocar como texture. Beleza? Eu vou vir aqui, ó, em Publish Sprite Sheet. Cliquei, ele já vai dar várias mensagenzinhas em vermelho falando que eu preciso da versão paga e tudo mais. Mas mesmo assim, ó, se eu der um OK e abrir aqui minha pastinha, deixa eu voltar aqui, ó. Ó, ele gerou esses dois arquivos. O data, né, que é o arquivo onde ele vai ter as configurações para o Unity entender, e minha imagem, ó. O que ele vai fazer com a minha imagem? Ele vai colocar pelo menos duas imagenzinhas como se fosse uma marcação falando que você precisa da versão Pro, né? Então, assim, é mais para você testar, para ver se funciona, né? Então, assim, antes de você comprar a versão, testa. Por mais que tenha essas duas imagens, dá para testar, dá para ver se funciona bem no seu fluxo de trabalho, tá? Bom, agora para a gente vir aqui no nosso Unity e usar, tá? Eu já deixei aqui um Unity totalmente novo, né? Não tem nada, não tem nenhuma, só tem a cena principal, né? Não tem nenhuma pastinha, nenhum import aqui dentro, já deixei separado. Para a gente fazer aqui, para a gente importar, a gente precisa de um plugin, tá? Que tá lá na Asset Store, tá? Então, assim, a gente precisa entrar aqui no Unity Asset Store, a gente digita Texture Packer, a gente precisa desse carinha aqui, ó, Texture Packer Importer, entra nele, com a sua conta logada, tá? Eu tô com a minha conta logada, vai aparecer aqui, add to my assets, tá? Você clica nela e já vai linkar com o seu usuário do Unity Store e você já vai jogar lá pro seu Package Manager. Quando chegar lá, você pode ver que entrou aqui, ó, Windows Package Manager. Ele já vai aparecer aqui, ó, como Texture Packer Importer. Como eu já fiz o download, ó, já tá aqui meio que na minha máquina, não vai aparecer aqui um botãozinho de download. Se for a primeira vez que vocês estiverem fazendo isso, vai aparecer aqui o botão de download. Clique em download, finalizou o download, vai aparecer esses mesmos dois botões aqui para vocês. Aí vocês vão fazer o quê? Clicar em import. Clicou em import, talvez apareça um menuzinho aqui para dar um update e tudo mais, e vai ter essas pastinhas. Esse cara aqui, que é o exemplo, a gente não precisa, tá? São só exemplos que eles vão dar pra gente testar, ver como que funciona aqui o plugin e tudo mais. Eu, geralmente, não seleciono, e o README é só falando como é que usa e tudo mais, tá? Eu também não preciso, a gente só precisa dessa pastinha chamada Editor, tá? Então, dou um import, espero ele importar. Beleza, importamos aqui, ó, ele vai entrar aqui, ó, dentro dessa pasta, chamada codeandweb.com, né, que é o nome lá da empresa. Então tá Assets Code and Web. Dentro dessa pastinha ele vai ter uma pasta chamada editor e vai ter todos os arquivos necessários para eles entenderem como importam um projetinho lá do Texture Packer aqui para o Unity. Agora é só clicar e arrastar aqui para dentro, tá? Não tem segredo nenhum. Então a gente abre a pastinha onde a gente colocou o nosso PNG e o nosso data, tá? Que é esse arquivinho daqui de cima e esse de baixo. A gente seleciona os dois. Opa, deixa eu abrir aqui o Unity.
seleciona os dois, clica, segura e arrasta aqui para dentro. Soltou, automaticamente, ó, ele já transformou em uma imagem que é múltipla, tá? E se a gente clicar aqui no Sprite Editor, ele já está recortado do jeito que a gente pediu, tá? Lá no Texture Packer. Se a gente, por exemplo, só para vocês verem a diferença do Texture Packer ou se a gente importasse um Sprite Sheet, ó. Se a gente exportasse aqui, importasse um Sprite Sheet, né, normal, ó, ele vem com uma imagem única, né? A gente teria que fazer toda a configuração lá, fazer as configurações de pivô, recortar, mudar o Sprite Mode. Aqui, como a gente já fez lá no Texture Packer, ele já importou todas essas informações pra gente, ó. Então já são imagens individuais, tá? Deixa eu deletar esse carinha aqui, deletar esses três caras, e agora é só fazer a nossa animação assim como a gente fez em outros vídeos. Seleciona todas as imagens, importa aqui para dentro, a gente pode dar um nome para essa animação de walk, salva. Se a gente vir aqui em Animation, selecionar nosso Game Object e dar play, a nossa animação tá bugada, né? Porque na verdade o Texture Packer tá meio que na versão de teste aqui, tá? Mas é assim, esse seria o fluxo de trabalho, tá? Que a gente usaria. Bom, o que vocês acharam do Texture Packer? Vocês acham que vale a pena a gente ter uma ferramenta que faça isso aqui que eles estão prometendo? Eu acho, né, na minha opinião, que vale muito a pena. Eles têm features que são incríveis, que a gente tem outras ferramentas, né, que criam sprite sheets, mas no nível que eles, né, oferecem aqui, né, as features que eles oferecem para a gente criar nos sprite sheets é muito bom. Talvez o preço seja aí um problema para a gente, né? Talvez quando vocês verem aqui nesse vídeo, talvez não esteja com desconto, então o valor estaria ainda mais salgado, mas tem que colocar na balança se vocês estão desenvolvendo um jogo, se vale a pena. Outra coisa também que é bem interessante, por mais que vocês talvez não estejam trabalhando com animação de forma sequencial, assim como no Movo, talvez seja interessante a gente ter o Texture Packer para otimizar outras imagens. Então, por exemplo, às vezes você tem uma imagem de uma montanha, de uma plataforma, de uma rocha, de uma cadeira, de um banco, de várias coisas. De vez de você ter várias imagens e jogar dentro do Unity, para o Unity começar a escrever essas imagens de forma individual, seria interessante a gente agrupar também, tá? Todas essas imagens desses assets em um sprite sheet, tá? Que são imagens diferentes, e a gente usar dessa forma para o nosso jogo, porque assim, por mais que não seja uma animação, ainda assim são imagens que estão usando da memória, né, dos nossos dispositivos ou dos nossos consoles. Então é uma forma também de otimização, tá? Então não precisa ser necessariamente uma imagem. Então espero que vocês tenham gostado, tá? Eu não tenho o domínio total dessa ferramenta porque eu não uso, mas eu tô pretendendo usar, tá? Então assim, eu trouxe aqui porque eu já estava estudando ela, exatamente por causa disso que eu falei para vocês, tá? De usar otimização de imagens para outros assets, né? Que não sejam animação. Espero que vocês tenham gostado e assim que possível eu trago novos vídeos aqui para vocês no canal. Valeu!